deixa o meu alento, o que eu preciso, tu és a terra firme e eu no meu barco estou à deriva. Me deixa aportar e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa aportar e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Me deixa aportar e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa apontar e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Senhor Jesus, queremos declarar a nossa completa dependência do Senhor. Senhor, nós queremos reafirmar aqui o quanto carecemos e do quanto somos dependentes do seu sangue derramado em nosso favor. Somos pessoas quebradas, pessoas distantes, muito distantes daquilo que o Senhor nos desenhou para ser. E nós queremos aprender com o Senhor Jesus e ser moldados pelo Teu Espírito Santo. Então leva-nos a esse lugar de reconhecimento da nossa total e completa dependência do Senhor. Tira de nós todo orgulho, tira de nós toda vaidade, quebra o nosso ego, Senhor, para que a gente possa experimentar o esvaziamento, assim como o Senhor Jesus nos mostrou. Abre os nossos olhos essa noite, fala conosco, e que esse tempo seja um tempo de renovo, de restauração, de aprendizado, de crescimento, de mais e mais transformação tua no nosso coração. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa música, eu tenho dificuldade de cantar ela, talvez vocês tenham percebido. É uma música que me embarga a voz, assim, é uma música da Juliana Tavares, ali do Coletivo Candeeiro, Aportar e Ficar. Ela tem duas versões gravadas, uma é ela cantando, né? E acho que o Julinho Tchalica faz uma participação, e outra é com todo mundo do coletivo cantando, né, num disco que saiu do coletivo que, vamos dizer, acho que chama Capelinha. É um disco só de louvor, assim, congregacional, eles todos cantando juntos, assim. Mais ou menos no estilo que a Vineyard fez um tempo atrás também, acho que chamava Adorando em Casa, o que a Vineyard fez. Eles fizeram algo muito parecido, violão, uma coisa mais simples assim, e todo mundo cantando junto. É uma música, eu considero, uma das mais bonitas dessa nova safra aí. Aportar e Ficar. Você se lembra qual que é o slogan da Igreja Presente? A gente cita pouco, na verdade, né? Mas nosso slogan é fiel, plural e acolhedora. E eu preciso deixar uma coisa bastante clara aqui, que talvez seja difícil para todos nós entendermos nesse momento. A Igreja Presente não vai dar certo. Porque ela não existe para dar certo. Se a gente contasse com ela dar certo, a gente estaria ancorado num absurdo. Porque essa proposta nossa aqui é maluca demais. Alguém já disse com toda razão que isso aqui é uma utopia. E eu iria um pouquinho mais além.
isso que a gente prega aqui e o que a gente tenta viver aqui é uma completa impossibilidade. Sobre isso tem uma frase que eu gosto muito do Ed René, em que ele diz assim: faça planos grandes demais para você. Assim, você sempre saberá com certeza que nada de bom foi mérito seu. Vou repetir a frase. Faça sempre planos grandes demais para você. Assim você sempre saberá com certeza que nada de bom foi mérito seu. Guarda esse ponto aí que no final a gente vai voltar nele. Enquanto isso a gente vai para o texto base de hoje, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 5. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Lembra? Fiel, plural e acolhedora. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. O contexto desse trecho aqui é que Paulo começa a carta aos Coríntios falando sobre uma polarização que havia, né? Havia uma disputa ali entre os que eram de Paulo, os que eram de Apolo, os que eram de Pedro, e os piores de todos, que eram os que diziam: esse povo aí tá tudo indo atrás de homem, eu sou de Cristo. E esses se julgavam melhores do que os de Paulo, os de Apolo e os de Pedro. Paulo gasta os primeiros 4 capítulos da sua carta aos Coríntios tratando dessa questão. E só então ele traz outras orientações. E aí ele conclui a carta sinalizando o amor como o dom, né, a ser buscado com o fim de resolver essas disputas. A disputa de quem estava certo, quem seguia Paulo, quem seguia Apolo, quem seguia Pedro, quem seguia Cristo, ela só seria superada a partir de uma relação e não de uma vitória de um desses grupos, um sobre o outro. Isso não era uma competição. Não poderia ser visto como uma competição. No trecho que a gente leu agora, 1 Coríntios 4, de 1 a 5, Paulo propõe um esvaziamento do ego como libertação daquilo que impulsionava os coríntios uns contra os outros. Ele diz que a solução é que eles tivessem o seu ego esvaziado. E ele se coloca como exemplo. Ele diz que ele não está preocupado nem com o que eles pensam dele, nem com o que ele pensa dele, mas só com o que Deus pensa dele. Esse é o texto base também de um livrinho do Tim Keller que eu já citei algumas vezes. Eu fiz uma mensagem sobre ele em janeiro de 2022. Faz já quase 2 anos, né? Mas esse é o tema, é o texto principal do livro Ego Transformado, do Tim Keller, que ele lista características do ego e compara essas características a uma bexiga. Não sei como é que vocês chamam na sua região aí. Aqui a gente fala bexiga, balão de ar, balão de festa, bola, né? Que as características que ele lista são 4. O balão, assim como o ego, né, é vazio. O ego, ele é cheio de ar, é cheio de vento, é cheio de nada. Assim como o balão, né? Um balão pode ser muito grande, mas o que tem? Qual é o conteúdo dele? O mesmo conteúdo que está do lado de fora é ar. Igual o ar que está do lado de fora dele é o que está do lado de dentro. Ou seja, ele não reserva nada especial. Ele é grande, inchado, né? Só que não tem nada de diferente ali. O ego é assim também. O ego, ele é vazio. Ele não traz conteúdo, não traz grandes contribuições. O balão, assim como o ego também, é dolorido. Sabe por quê? Porque ele está inchado demais. E aí a parede do balão é fininha, né? É assim que é o ego também. Qualquer coisa pode gerar uma sensibilidade no ego.
Qualquer coisa que falem contra uma pessoa que tem o seu ego inflado vai ferir, vai machucar. Quando a gente olha para Jesus, frequentemente ele demonstra que não está preocupado com o que falam dele, com o que acham dele. Falam que ele cura em nome de Beelzebul, e isso parece que não o preocupa de verdade, não é uma coisa que ele está preocupado, porque a sua consciência não vem do que dizem dele. Quando Jesus foi batizado, uma pomba veio sobre a sua cabeça, o Espírito Santo na forma de uma pomba, e uma voz se ouviu no céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele saiu dali, passou 40 dias em jejum e foi tentado pelo diabo. E o diabo, em todas as suas tentações, dizia: se você é mesmo o filho de Deus, se és o filho de Deus, ele colocava em dúvida aquela palavra que havia vindo sobre Jesus. O povo do seu tempo também não acreditava que ele era o filho de Deus. Houveram poucas e raríssimas exceções. Teve a exceção de Pedro, teve a exceção da mulher samaritana na beira do poço, que ela diz: um homem está falando tudo que eu tenho vivido, será que ele não é o Messias? Foram questões assim. Uma ou outra pessoa teve uma percepção de que talvez, mas ele não era amplamente reconhecido como filho de Deus. O ego inflado também é atarefado. Atarefado significa o quê? Se você encher um balão, vocês já devem ter tido essa experiência, o Esdras ainda não teve filho, né, Esdras? Mas a gente volta de uma festa com um monte de balão. Dali a alguns dias estão todos murchos. Porque o balão não consegue conter o ar dentro dele. O ar vai vazar em algum momento. Se ele não furar, se ele não estourar, ele vai vazar. O balão não fica muito tempo cheio. O ego também. Ele precisa ficar o tempo inteiro se alimentando. O ego precisa ficar o tempo inteiro se suprindo e enchendo para que ele lide com o seu esvaziamento, né? O ego inflado dá trabalho. Dá trabalho. Sabe aquela pessoa que não consegue passar sem um elogio? Que o tempo inteiro você tem que ficar falando que o que ela faz é bom, que tá tudo bem e tal. Essa semana eu li um artigo, até comentei com a Dani, sobre líderes inseguros, lideranças inseguras, né? Liderança corporativa mesmo, de trabalho. E traçava alguns desses aspectos aqui, exatamente lá. E essa insegurança dessas lideranças, né, dessas gerências, diretorias, exatamente passa por isso. Uma pessoa que precisa o tempo inteiro ficar reafirmando sua posição. Eu sou o seu chefe, eu mando, eu digo, eu decido. E aí o artigo dizia: fale você para ele que é ele que manda. Demonstre para o seu chefe que você reconhece a posição dele para acalmá-lo na sua condição de alguém que está inseguro na sua posição, né? O ego inflado dá esse trabalho. A gente tem que o tempo inteiro ficar reafirmando. E por último, o ego inflado, segundo Tim Keller, ele é frágil. Ou seja, qualquer coisa pode simplesmente desintegrar, pode explodir. Pensa que um balão, por maior que ele seja, se ele bater num alfinete, ele é capaz de estourar, né? Então, uma coisa muito pequena é capaz de destruir um balão inflado. E quanto mais cheio ele tiver, mais mais frágil ele é. Mais fácil ele vai estourar. Então ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Nesse texto de Paulo, que a gente leu, 1 Coríntios 4, de 1 a 5, ele fala de 3 níveis de preocupação com a própria imagem. 2 deles ele se considera absolutamente livre. O primeiro é a reputação, né? Ele fala que não está preocupado com o que os outros pensam dele. Existem 3 amarras sociais que se colocam entre a gente e essa liberdade de dizer: eu não me importo com o que pensam de mim. É o medo, a vergonha e a culpa. Eu tenho medo, muitas vezes, do que pensam de mim. Outras vezes eu tenho vergonha daquilo que pensam ou dizem de mim. E por último, muitas vezes eu tenho culpa, me sinto culpado, porque aquilo que dizem de mim pode ser verdade. Eu costumo dizer que eu não me ofendo quando falam mal de mim,
Porque se eles soubessem a verdade, eles perceberiam que eu sou muito pior do que o que eles dizem. Então, o que falam de mim, por pior que seja, ainda está longe da realidade. Então, não ofende. Na verdade, soa como elogio. Livrar-se do peso de um julgamento alheio é livrar-se dessas 3 amarras: medo, vergonha e culpa. Ou pelo menos a gente se relacionar com elas de um modo mais saudável. Pense que a gente não vai ser 100% livre do medo. A gente vai deixar de ser escravo do medo, né? Como diz a música, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A gente não é mais escravo do medo, mas a gente convive com medo. Todos têm medo, né? A gente não é escravo da vergonha, mas a gente convive com a vergonha e lida com ela de modo saudável. A gente não é mais escravo da culpa, em especial, falando entre nós, a culpa pelo pecado, né? A gente não é mais escravo do pecado, por isso a gente não é escravo da culpa. Mas a gente convive com a culpa de modo saudável, de modo que ela nos leve a melhorar. O medo nos leva a não fazer loucura, a vergonha nos leva a não nos expor demais ou não expor outra pessoa. A culpa pode nos ajudar a lidar com o nosso pecado, com o nosso erro e não fazer de novo. Mas se nós formos escravos dessas 3 coisas, isso vai nos destruir. E a gente vai viver preocupado com o que os outros pensam. Então a gente precisa se relacionar com essas 3 coisas de modo saudável. Segundo aspecto que Paulo aborda aqui em 1 Coríntios 4, de 1 a 5, é a autoimagem. É o que eu penso de mim, né? Paulo reconhece que nem mesmo o autojulgamento é importante. Nem a minha consciência é a garantia de que eu estou certo, ele diz. Os 2 extremos aí são sintomas de um mesmo problema. Tanto uma autoestima elevada, quanto uma autoestima muito reduzida. Esses 2 problemas, uma autoestima muito grande ou uma autoestima muito pequena, traduzem o mesmo problema. O problema de que a gente pensa em si mais do que deveria. A pessoa que tem uma autoestima muito reduzida, ela está muito preocupada com isso. Ela está o tempo inteiro tentando agradar os outros. O tempo inteiro buscando essa afirmação. É o balão querendo ser enchido de novo, ser soprado de novo. A pessoa que tem um ego muito inflado, uma autoestima muito elevada, ela, por outro lado, ela está o tempo inteiro com medo de ter a sua autoestima explodida. Porque ela é muito sensível, lembra? O balão, quanto mais cheio, mais sensível. O ego, quanto mais cheio, maior é essa autoestima, mais dificuldade ele vai ter para lidar com calúnia, com qualquer tipo de ofensa, seja ela verdadeira ou não, né? Então, a nossa autoimagem, ela vai ter problemas nesses 2 extremos. Alguém que se acha bom demais ou alguém que se acha ruim demais. Os 2 estão pensando em si, como diria a Bíblia, mais do que convém, né? Então, em ambos os casos, segundo o Keller, a gente tem um problema e a solução que ele propõe para isso é o autoesquecimento. É não pensar em si. O terceiro julgamento que Paulo vai dizer, que ele aborda nesse texto, é o julgamento divino, que ele diz que é o único que ele está preocupado, na verdade, né? O Walter McAllister é um pastor pentecostal, neopentecostal, né? Bastante conhecido, até de uma, vamos dizer assim, pentecostal de terceira onda, já iniciando o neopentecostalismo. Por acaso, acho que o pai dele foi pastor do Edir Macedo, e de lá que veio a Universal. Mas o Walter McAllister diz assim: as pessoas dizem, só Deus pode me julgar. E eu pergunto, isso não te assusta? O fato de só Deus poder te julgar não é algo assustador, ou não deveria ser algo assustador? Como é que Paulo pode dizer que só o julgamento de Deus me importa e falar isso tranquilamente? Como é que um homem que se reconhece como o pior dos pecadores pode estar tranquilo com esse julgamento divino? Paulo diz que ele é o pior, né? Ele fala, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Por outro lado, ele fala, só me importa o julgamento de Deus. O ponto é o que ele mesmo vai abordar. Ele diz, portanto, a ninguém julguem antes do tempo, antes que o Senhor volte, é o versículo 5, né? Pois ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará as nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. A aprovação aqui parece não ter necessariamente a ver com um comportamento reto apenas. Mas a devida aprovação tem a ver com as nossas intenções mais íntimas, os nossos segredos mais obscuros, à luz e à sombra da luz da cruz de Cristo. Tem a ver com os nossos segredos e as nossas intenções à sombra da cruz de Cristo. Paulo tem plena consciência da sua condição de pecador, mas ele também sabe que o julgamento de Deus se dará pela lente de Cristo, através de uma justiça redentora. Nós não vamos ser julgados pela nossa multidão de pecados, nós vamos ser julgados pelo sacrifício de Jesus por nós. Esse é o evangelho da graça. Se a justiça de Deus provoca medo, é porque eu estou baseado e empenhado numa justiça retributiva. Uma justiça que vai me devolver aquilo que eu fizer. Mas o evangelho não é sobre retribuição. O evangelho é sobre substituição. É sobre Jesus tomando o nosso lugar de morte, de condenação e pagando o preço no nosso lugar. Olha só esse trechinho aqui de Romanos 5, de 6 a 11. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o julgamento alheio é aquele que nos prenderia a medo, vergonha e culpa. Esse não nos interessa, porque esse vai nos colocar numa condição de escravidão. O auto-julgamento, julgamento de si próprio, nos prende a um simulacro da alta e da baixa autoestima, que na verdade levam a gente a pensar em nós mesmos mais do que convém, mais do que deveríamos. A gente deveria estar preocupado com agradar a Deus e com abençoar o outro e não consigo mesmo. Nós devemos ser a última prioridade na nossa escala daquilo que nós devemos nos empenhar em fazer. Por outro lado, em terceiro lugar, o julgamento de Deus é o único capaz de nos libertar. Porque o julgamento de Deus não vem com base naquilo que nós fazemos, mas de uma justiça redentora. Jesus nos redime. Redimir é isso, é quando você vai e paga a dívida do outro. Jesus vem e paga a nossa dívida. O seu julgamento não é baseado naquilo que nós fizemos. O seu julgamento é baseado no preço que ele pagou por nós. E o preço que ele pagou por nós foi o seu sangue, foi sua vida. Concluindo, voltando lá na frase do Ed René, faça sempre planos grandes demais para você. Assim você sempre saberá com certeza que nada de bom foi mérito seu. A Igreja Presente é um projeto grande demais. Se eu tenho uma certeza na vida é de que eu sou absolutamente incapaz de fazer isso dar certo. Então, se a gente estiver esperando ter muita gente, ser muito grande, ser muito influente, esquece. Não é para isso que a gente está aqui. Sinceramente, eu nem perco tempo tentando fazer dar certo. Porque não é para isso que a gente está aqui.
Nós não estamos aqui para crescer em número, nós não estamos aqui para crescer em relevância, nós não estamos aqui para criar uma estrutura gigante, ter um monte de gente que nos reconhece este ministério. Não é para isso que a gente existe. O crescimento em número e em relevância vai acabar fazendo a gente levar em conta o que os outros pensam, ou o que nós mesmos pensamos. E aí a gente cai naquelas duas armadilhas de 1 Coríntios 4, de 1 a 5. A gente está aqui em obediência, porque só o que nos importa é o que Deus pensa a respeito de nós. Só o que nos interessa é o que Deus pensa e sabe a respeito de nós. E olha, a gente vai prestar conta disso. Cada um de nós vai prestar contas diante de Deus. E seremos redimidos pela cruz de Jesus Cristo. No início do texto, Paulo diz: de um encarregado, espera-se que ele seja fiel. A gente está aqui obedecendo à grande comissão, fazendo discípulos de todo lugar. Por isso que nós somos igreja presente, fiel, plural e acolhedora, e nada mais importa. Não importa o que nós achamos, não importa o que os outros acham, só importa ser fiel. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E, para finalizar, como de costume, quero colocar uma proposta de reflexão aqui, e quem quiser colaborar, fique à vontade. A pergunta é: qual dos 3 julgamentos é o que mais te incomoda? Eu não estou dizendo que é o que você faz, tá? Qual dos 3 julgamentos é o que mais te incomoda? O julgamento dos outros? O seu? Você se cobra demais? Ou você tem medo do julgamento de Deus, por muitas vezes não conseguir aplicar de uma forma prática a justiça redentora de Jesus? Qual dos 3 julgamentos é o que mais te preocupa, mais te incomoda, mais te tira o sono? E aí podemos abrir o microfone e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal, e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.